Olá, eu sou Guilherme Soares Chaves Blanc, estudante de Engenharia Química na UF e aluno da disciplina de Segurança de Processos Industriais, e hoje eu irei falar sobre a explosão da Gideon Mining Company, em Canberra, Wisconsin, Estados Unidos, em 31 de maio de 2017. Antes de tudo, é preciso ver o contexto da empresa. Ela é uma empresa familiar do Wisconsin, fundada em 1972 e especializada no processamento de grãos. Possui três unidades principais: a de moagem de milho seco em Canberra, na qual ocorreu o acidente. Ela foi inaugurada em 1991 e foi expandida até 2012. Ela também possui as unidades de moagem de soja em Johnson Creek e a unidade de embalagem em Merkezan. Também opera uma usina de etanol próxima à unidade de milho em Canberra, e elas duas são interligadas por um transportador. Agora eu mostro algumas imagens referentes ao contexto. A primeira mostra a instalação antes do acidente, antes da explosão, e a segunda mostra os arredores da fábrica, em raios de um quarto, meia e uma milha. Então, em verde, dá para ver que havia um comércio próximo, e também em laranja, uma residência próxima, e em azul, uma escola de ensino fundamental e médio que estavam ao redor da fábrica. Mas como ocorreu o acidente em si? Na noite de 31 de maio de 2017, por volta das 11 da noite, múltiplas explosões de pó combustível atingiram essa unidade de moagem em Canberra. Esse acidente acabou matando 5 funcionários e feriu outros 14, além de destruir parte bem significativa da instalação. Então, como consequência, as deflagrações se espalharam pelo sistema de coleta de pó interconectados e acabaram causando explosões secundárias, colapso de vários prédios. Houve danos diversos na empresa e prejuízo na ordem de milhões de dólares. Acabaram não tendo impactos fora do local. Vamos agora descrever a sequência de eventos. Então, por volta das 10h30, 11 horas, os funcionários começaram a perceber um cheiro de fumaça e tentaram procurar a origem dentro da planta. Após cerca de 20 minutos de busca, esses dois trabalhadores acabaram encontrando sinal de fogo e poeira saindo de um dos equipamentos de moagem. Eles tentaram desligar o equipamento para ir evacuar, mas logo em seguida ocorreu uma explosão maior. Então espalhou essas deflagrações pelo restante da instalação. Então, nesse momento dessa segunda explosão, o operador na sala de controle não conseguiu desligar esse equipamento a tempo. Então, explosões múltiplas se espalharam pela planta, acompanhadas de fogo e poeira, causando colapsos de prédios. Funcionários que tentavam escapar, eles relataram dificuldade de visibilidade, queda devido a ondas de choque, também observaram grandes bolas de fogo, algumas com mais de 30 metros de altura. Então, um foco de fogo. Como que aconteceu? Um foco de fogo lento se formou no processo de moagem de farelo. Então, a primeira explosão ocorreu dentro do equipamento do processo e se propagou pelos sistemas interconectados. E pouco depois houve uma segunda explosão, né, dentro da planta, e o filtro externo liberou uma grande bola de fogo. Então, explosões secundárias se espalharam por vários prédios, causando danos severos e vários colapsos estruturais. A imagem a seguir mostra justamente esse esquema dos acidentes, que mostra como essa explosão começou nos primeiros equipamentos e ela foi se espalhando, várias outras explosões, e foram afetando vários outros equipamentos, até que resultou nesses colapsos, nessas várias explosões. Agora eu irei apresentar dois vídeos com a simulação do acidente que foi feita pela CSP, uma agência de segurança americana que foi responsável pela investigação do acidente. Então, no primeiro dá para ver justamente como esse fogo se espalhou e acabou resultando na explosão de diversas unidades e equipamentos pela fábrica. Então, agora no segundo a gente pode ver como esse fogo se espalhou no primeiro equipamento ciclone e como os trabalhadores acabaram percebendo, e vai acabar aparecendo aí um trabalhador que, percebendo, acabou tentando fugir e correr e acabou tendo a explosão desse ciclone, desses equipamentos e posteriormente dos outros equipamentos da fábrica. Então, essas simulações são ótimas para ter uma análise mais visual de como esses acidentes ocorreram ao longo de toda a fábrica. Mas quais foram as causas desse acidente e da gravidade dele ter ocorrido? Então, primeiro, houve essa ignição desse pó de milho combustível. Então, dentro dos equipamentos, ele acabou sofrendo essa ignição e ele é altamente inflamável. E quando ele acumula em áreas fechadas, ele pode gerar essas explosões.
Então a ignição inicial rapidamente evoluiu para múltiplas explosões dentro da instalação. Só que por que isso aconteceu, essa grande evolução? Uma falta de controle e gestão do pó fugitivo. Ela não possuía controles de engenharia adequados para conter o fogo e as explosões. Então, esse pó fugitivo, que foi essa poeira acumulada fora dos sistemas de coleta, não era bem gerenciado. Isso acabou permitindo que o incêndio se propagasse de forma totalmente descontrolada e causasse todas essas explosões, tanto primárias quanto secundárias, em várias partes da planta. Então havia uma deficiência também, deficiências na cultura de segurança e preparação de emergência. A empresa apresentava falhas graves nos programas de segurança. Ela não treinou os funcionários para responder esses tipos de incêndio, não forneceu equipamentos de proteção resistente a essas chamas, e ela ignorou riscos que já foram apontados em inspeções anteriores e externas. Então essa falta de liderança em segurança acabou contribuindo diretamente para todas as mortes e ferimentos graves. Então, quais foram as consequências? Como assim, impactos diretos? Teve essa destruição realmente parcial da planta industrial, então interrompeu essa operação por vários meses dela. Houve a perda de 5 vidas, 14 trabalhadores foram gravemente feridos, então houve diversos processos civis movidos pela família das vítimas que foram buscando indenizações. Como consequências legais, a empresa sofreu processos criminalmente, os executivos dela, porque eles falsificaram registros e também teve uma negligência contra isso, com as causas que a gente já apontou. E também houve danos severos à reputação corporativa da Dirium. Então, também houve um debate nacional intensificado sobre essa questão da segurança. Também, como impacto comunitário, teve impactos econômicos significativos nessa pequena comunidade de Coimbra, que tinha 700 habitantes. Então, teve trauma emocional coletivo, tanto pelas famílias quanto pelos funcionários que acabaram sobrevivendo ao acidente. Também necessidade de apoio psicológico prolongado. Então, essa liberação de poeiras e resíduos acabou contaminando eles, mas não houve nada grave, mas mesmo assim houve essa liberação. Então, como consequência aqui, eu mostrei também a imagem de como ficou a fábrica após o acidente. A gente tinha visto antes a fábrica, a instalação toda operando, sem nenhum problema, toda completa, e ela foi bem parcialmente destruída, assim. Diversas partes completamente destruídas e tiveram que ser totalmente reconstruídas. E, justamente aqui nesse mapa, que mostra nessa questão do acidente, esse círculo amarelo com borda vermelha mostra os funcionários que foram fatalmente feridos. Então, no carregamento de fardos teve um, no moinho também teve outro, no prédio multiuso teve vários funcionários que acabaram morrendo. Em diversas áreas da fábrica, o losango ele representa os funcionários feridos. Então, foram o restante dos funcionários que acabaram sendo gravemente feridos. Então, assim, as áreas em vermelhas foram desabadas e danificadas de formas inacessíveis. Então, tiveram que ser reconstruídas totalmente. E as áreas amarelas foram gravemente danificadas, mas ainda continuaram pelo menos acessíveis. E agora vamos falar um pouco da repercussão. Aqui eu mostro uma reportagem americana que relata o acidente. Esse acidente também foi repercutido aqui no Brasil. Eu trago uma reportagem do G1 que mostra sobre essa explosão e mostra que deixa feridos e tudo. Então, foi feita pela agência FE e mostra como ela repercutiu não só nos Estados Unidos, mas também no mundo. Qual foi a reação da empresa, do governo e da sociedade? Então, a resposta é de emergência. Realmente, as equipes de emergência locais conseguiram responder rapidamente e também a comunidade se apoiou e se mobilizou com apoio psicológico e voluntário para as famílias da vítima. A OSHA fez uma investigação formal na Dirium e resultou em mais de 14 citações e multas superiores a 1.800.000 dólares. Também teve acusações criminais contra executivos pela falsificação dos registros e negligência grave. E reformas e cooperações. A empresa implementou cooperação com autoridades e reformas internas posteriores, e houve processos judiciais, civis e criminais contra a companhia e seus dirigentes responsáveis. Então, com base em todos esses acidentes, tudo que ocorreu, a negligência, quais ensinamentos obtidos que a gente pode ter com esse acidente?
Então, primeira questão é dos projetos e do controle. Então, as empresas devem manter uma velocidade mínima nesses dutos de pó, elas têm que combinar controles de engenharia como detecção, supressão, isolamento, ventilação e contenção, além de revisar códigos de construção e incêndio para garantir compatibilidade com os riscos dos materiais. Também há uma lição nas normas e avaliação. É essencial aplicar essas normas adequadas ao risco real, usar ferramentas como análise de riscos em pó, que é o DHA, e considerar condições anormais ao avaliar EPIs, já que padrões de segurança alimentar não cobrem perigos de processo como pó combustível. Então tem que ter essa segurança, essa análise severa e essa proteção máxima. Além disso, é preciso haver uma cultura de segurança. As organizações devem aproveitar auditorias externas para corrigir falhas, reconhecer que incêndios em sistemas fechados não são incipientes e compreender que regulamentos representam apenas o mínimo, sendo necessário adotar padrões atualizados e ir além da lei. Ou seja, devem procurar, além de seguir os padrões, devem ir além, seguir normas mais severas, implantar mais normas internas para garantir essa cultura de segurança. Ela não pode ser ignorada. Ela é essencial. Finalizando, qual é a conclusão? Ela foi um trágico alerta sobre os riscos inerentes a essa indústria de moagem de grãos, e o acidente evidenciou as consequências devastadoras da negligência em segurança operacional. Então, o evento reforçou a necessidade do cumprimento rigoroso das normas de segurança industrial, especialmente nos controles de poeiras de combustíveis. As investigações impuseram mudanças regulatórias e culturais importantes no setor, estabelecendo novos padrões de prevenção. As 5 vidas perdidas e os 14 feridos servem como uma lembrança permanente. A segurança nunca pode ser comprometida. E esse caso demonstra claramente que falhas sistêmicas e negligência têm consequências irreversíveis, visto as mortes, visto também os feridos e os danos também às estruturas. E essas consequências são para os trabalhadores, para as famílias, para comunidades inteiras e até para a própria empresa que tomou um alto prejuízo. Aqui, estatisticamente, a empresa ela recebeu 13 recomendações pela CSB, que é essas agências de segurança que eu tinha comentado nos vídeos, e dessas 13, a maioria ainda está aberta, então 7 estão abertas e 6 foram encerradas e eles conseguiram cumprir. Então, esses dados atualizados recentemente. Então, a empresa está ainda hoje tentando seguir as recomendações e tendo que ajustar. Finalizo então com as referências bibliográficas. Boa parte dessa apresentação foi baseada no relatório da CSB, que fez um relatório detalhado investigando o acidente. E abaixo também eu mostro o link das reportagens e dos vídeos também que mostram a repercussão. No mais, eu agradeço pela apresentação. Obrigado.